De mendigo negro a milionário. A inspiração que transformou minha vida. Isabela Ferreira saiu de Diamantina com um pé na estrada e o coração apertado. A pequena cidade mineira, cheia de ruas de pedra e cheiro de queijo fresco, parecia mais um bilhete de ida para um mundo desconhecido. São Paulo não era só uma cidade, era um monstro gigante e barulhento, que a engolia a cada passo. Ela tinha 22 anos, uma mala cheia de sonhos e a vontade voraz de se tornar arquiteta. Mas por dentro, o medo queimava como fogo. Aquela metrópole era um universo congelado e ela se sentia invisível. Chegar ao portão da Universidade Mackenzie não foi um ato qualquer. Cada tijolo daquela universidade parecia sussurrar histórias de sucesso e fracasso. Isabela sentiu os olhos entrando em sua pele. Queriam saber quem era aquela garota de Diamantina tentando conquistar o mundo dos prédios e projetos. E ela sentia o nó apertar na garganta, a insegurança crescendo. Nunca namorou, nunca se abriu de verdade para ninguém. O silêncio sobre sua vida amorosa pesava mais do que os livros que carregava. Até que em uma dessas manhãs cinzas da cidade que nunca para, ela esbarrou numa sombra que parecia ter saído de outro filme. Rafael Monteiro. Gente grande, herdeiro de uma construtora milionária, com um sorriso de quem esconde um universo. Ele carregava nas costas o peso das expectativas do pai. Um homem duro, que não aceita perder o controle. E o charme de Rafael era um campo minado que Isabela não sabia se queria pisar, mas não conseguia evitar. Os encontros começaram a ser um passo de dança perigoso. Cada conversa, um abraço em segredos não ditos. A ligação entre eles crescia tão intensa, tão rápida, que parecia fogo de palha. Mas naquele fogo, Isabela sentia algo que nunca teve: esperança. Ela começou a construir sua nova vida, entre desenhos, projetos e a companhia inquietante de Rafael, até que, de repente, o pai dele apareceu como tempestade, ou melhor, como sentença. Rafael tinha que escolher: seguir a família ou ficar com Isabela. A pressão caía como uma marreta no peito de ambos. Isabela ficou quebrada, com o coração em pedaços. Rompeu para salvar o pouco que tinha e a reputação que ajudou a reconstruir. Mas o vazio que deixou era um buraco cruel. Rafael, desesperado, não cabia dentro de si mesmo. Foi a mãe dele quem lançou a bomba final. Ele estava disposto a abrir mão de tudo pela garota que amava. Essa notícia chegou fria, aguardando para incendiar o que restava de Isabela. Ela, por sua vez, passou a pensar: será que era possível amar sem deixar de ser quem se é? Será que dava para enfrentar o mundo e ainda assim se manter inteira? Decidiu lutar, não só pelo amor, mas pela liberdade de ser verdadeira. Eles criaram juntos uma empresa de arquitetura, um sonho, uma aposta, um desafio. Mas o passado, com sua sombra interminável, trazia fantasmas que ameaçavam tudo. Agora o chão que pisavam começou a rachar. Isabela recebeu uma mensagem que não deveria ter lido. Palavras frias, dúvidas que cortaram como lâminas. A confiança que parecia tão forte agora balançava. Tentou segurar as lágrimas. Sentiu as mãos tremerem ao encarar o celular. A dúvida invadiu seu peito. Rafael realmente ama ou é tudo um jogo? E se amar alguém significa correr o risco de se perder para sempre? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Uma guerra entre o que o coração sentia e o medo que consumia. E no meio desse turbilhão, uma pergunta ficou no ar: será que Isabela vai conseguir ser fiel a si mesma enquanto luta por esse amor que desafia tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que envolvia Isabela parecia engolfar tudo ao seu redor. A dúvida pulsava em seu peito, sussurrando que tudo que havia construído poderia desmoronar a qualquer momento. Ela olhou para o celular, hesitando entre a mensagem que a consumia e a esperança de que Rafael realmente a amava. Mas assim que seu coração começou a se acalmar, algo vazio. Isabela estava tão absorta em seus pensamentos que por um instante não se moveu. O som insistente cresceu, um lembrete de que a vida não parava mesmo quando tudo desmoronava. Ela se levantou num sobressalto e foi até a porta, a mente ainda turva de insegurança. Quando abriu, deu de cara com uma figura familiar, mas completamente inesperada. Era Mônica, sua melhor amiga de Diamantina, que estava a poucos passos de sua porta, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava pânico e determinação. Não era a visita que Isabela esperava, e a presença dela fez o estômago dela se revirar. Mônica, o que você... Começou a dizer, mas antes que pudesse terminar, Mônica puxou para dentro e fechou a porta com força, como se quisesse isolar as duas do mundo externo. Isabela, você precisa saber de algo. É urgente. A voz dela tremia e Isabela podia sentir o calor da preocupação emanando dela. Que aconteceu? Isabela perguntou, ficando cada vez mais apreensiva. O que poderia ser tão importante a ponto de Mônica deixar tudo para trás e vir a São Paulo assim, sem avisar? Mônica respirou fundo. Eu vi o Rafael, com outra. Isabela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Mônica eram facas afiadas. O que ela queria dizer? A cabeça girando, a imagem de Rafael, aquele que proporcionou luz aos seus dias, começou a se desvanecer. Sabe, como eu sou da cidade, eu conheço algumas pessoas e estava na festa da firma da família dele. Mônica falava rápido. Cada palavra era um golpe. Ele estava lá. E com outra mulher, Isabela. Era como se estivesse apaixonado por ela. Mas isso não pode ser verdade. Você viu errado. Isabela gritou, mas a incerteza começou a tomar conta. Queria acreditar que sua amiga estava enganada, que era uma mentira cruel. A mulher estava com uma joia enorme, a mesma que o pai dele sempre exige que as namoradas usem. Mônica insistiu, a voz se elevando em desespero. O mundo de Isabela virou um borrão. O coração acelerou, pulsando como uma bateria de tempestade. Como ele pôde? Como ele não me contou? Uma tormenta emocional assomava, misturando dor e raiva. Mas então Mônica continuou, sua voz agora mais baixa, mas com um peso que fazia tremer. E tem mais. Acredite se quiser. Descobri que essa mulher é a prima dele. As palavras se alojaram na mente de Isabela, como se cada uma fosse uma punhalada. A prima? O que isso significava? Medos antes ocultos começaram a emergir, revelando não apenas a traição, mas uma complexidade que desafiava tudo o que sabia sobre Rafael, o amor e o que significava ser parte de sua vida. Eu não sei se ele estava apenas te usando, ou se ele realmente ama você, mas você precisa decidir, e rápido, Mônica falou, a preocupação estampada em seu rosto. Era demais para Isabela.
O nó na garganta a sufocava. Cada palavra parecia um eco do passado que ela tentava deixar para trás. Ela olhou para Mônica, mas seus pensamentos estavam mais bagunçados do que nunca. Como poderia lutar por um amor que parecia se desfazer na primeira tempestade? E agora, de quem ela realmente deveria desconfiar? O amor de Rafael, a lealdade de Mônica, tudo parecia se desvanecer em um céu de incertezas, enquanto o futuro dela pairava, tão frágil quanto o cristal. E se tudo isso fosse uma armadilha? Pensou, o desespero tomando conta, enquanto o relógio continuava a girar, sua vida mudando a cada segundo. E com a dor pulsando, uma pergunta difícil surgiu. Ela ainda teria força para lutar por Rafael ou a jornada tinha chegado ao fim? O que ela faria a seguir? A resposta estava se esvaindo rapidamente, deixando apenas o caminho tortuoso da dúvida à sua frente. Isabela olhou fixamente para o chão, as palavras de Mônica ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. O momento de decisão se aproximava, e o mundo que ela conhecia parecia tudo menos estável. A dúvida consumia, e o mexer da campainha ainda reverberava em seu peito. Mas, antes que pudesse articular o que sentia, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto como uma explosão cortou o silêncio do apartamento. A porta da frente foi arrombada com força. Isabela e Mônica se entreolharam, os olhos arregalados em choque. Sem mais avisos, 3 homens entraram, vestidos como se tivessem saído de um filme de ação. Um deles, com um olhar intenso e ameaçador, logo gritou: "Isabela Ferreira, precisamos falar com você agora." A adrenalina pulou nas veias de Isabela. Num instante, ela estava paralisada, coração disparado, lembranças de fragilidade lhe invadindo. "O que vocês querem?" ela perguntou, a voz tremendo. Mônica ao seu lado já se movimentava para se colocar entre Isabela e os intrusos, como se tentar proteger a amiga. "Desculpe interromper a festa", um dos homens disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas estamos aqui para resolver um assunto a respeito do seu namorado, Rafael. É uma questão de vida ou morte." Isabela sentiu o sangue esfriar. O coração grudou na garganta. "Rafael? O que você quer dizer com isso?" Os homens trocaram olhares. A tensão no ar era palpável. Um dos intrusos se aproximou mais, e Mônica fez um movimento para afastá-lo. "Fique longe dela!" ela gritou, mas o homem nem se incomodou e mostrou um celular. "Olha essa foto, Isabela. É o Rafael com a outra, não é?" Isabela quase gritou. A imagem na tela a atingiu como um soco. Rafael. Mas não era só isso. Eles estavam juntos na festa, a mesma que Mônica havia mencionado. E a mulher ao seu lado não era uma prima qualquer. Ela era uma ex-namorada, alguém que Isabela conhecia. O choque foi um golpe visceral. E não é só isso. O homem continuou, elevando a voz como se gostaria que ela e Mônica sentissem o peso das suas palavras. "A família do Rafael não é só uma construtora milionária. Eles têm um negócio nas sombras, algo muito maior e muito mais perigoso. O pai dele está envolvido com pessoas que não passam a mão na cabeça de ninguém. E você, Isabela, pode estar em perigo." Isabela mal conseguiu processar a avalanche de informações. O terror a envolveu. O que ela sabia sobre Rafael? Que ele tinha escondido? O que isso significava para o futuro dela? Sua vontade de lutar contra os sentimentos confusos e a paixão começou a se desvanecer. A fúria tomou conta dela. "Você está mentindo! O Rafael não é esse tipo de cara!" gritou, mesmo sabendo que a dúvida já havia brotado como uma erva daninha em seu coração. "Vamos fazer assim. Você nos segue e vamos te mostrar a verdade. Se não for verdade o que estamos dizendo, você pode voltar para a sua vida como antes.
Mas se for Isabela, não temos como garantir sua segurança. O homem endureceu o olhar, e os outros dois avançaram um passo, como tigres prontos para atacar. Mônica agarrou a mão de Isabela, puxando-a para mais perto. Tem que ser rápido, Isabela. O Rafael pode não ser quem você pensa. Uma escolha tem que ser feita, e agora? O pânico subiu como uma onda. O que faria? Iria seguir esses homens em busca de uma verdade chocante que poderia mudar tudo? Ou permanecer ali, na esperança de que Rafael fosse inocente, mesmo diante da prova que a incomodava? O que você vai fazer? Mônica perguntou, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Desesperada, Isabela ficou em silêncio. Uma reviravolta inesperada tinha se desenrolado diante dela. E a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de novo. Ela respirou fundo, nervosa. Não sabia se estava pronta para a verdade. Mas uma coisa era certa. A vida dela nunca mais seria a mesma, independentemente da escolha que fizesse. A porta do desconhecido estava se abrindo rapidamente. E mais do que nunca, a luta por seu amor e por si mesma começava. Isabela olhou para os homens, a adrenalina pulsando em suas veias. Mônica ainda segurava sua mão, o olhar tomado pela preocupação. Você tem que decidir, Isabela. A amiga insistiu, a voz tremendo. Aquele momento era como estar à beira de um abismo. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair de sua boca, o barulho de algo pesado caindo ecoou pelo apartamento. O som era tão alto que fez o chão tremer. Os homens se viraram, a surpresa estampada em seus rostos. O que foi isso? Um deles questionou, olhando para a porta. Foi então que a porta dos fundos do apartamento se abriu com um estrondo, e alguém entrou correndo. Isabela ficou paralisada. Era Rafael. Mandando seu suéter para trás, ele parecia mais desesperado do que nunca. Isabela, ele gritou, e a voz dele cortou o silêncio como uma faca. Rafael! Isabela sussurrou, a esperança e a confusão se misturando. Ele parecia ofegante, com sujeira no rosto e o olhar perdido. Havia um brilho de urgência que ela nunca tinha visto antes. Os homens, agora visivelmente agitados, se viraram para ele. Você, o que está fazendo aqui? Um deles rosnou, a mão se movendo rapidamente para uma arma que estava presa ao cinto. Eu vim para te avisar. Rafael gritou, a voz naquele tom angustiado. Saia daqui, todos vocês, agora. A cena estava prestes a explodir em um caos, e Isabela sentiu seu coração disparar. Rafael, o que está acontecendo? O que você sabe? Isabela clamou, mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou para os homens com um foco que a deixou temerosa. Ele estava prestes a revelar algo crucial. Sem aviso, um dos intrusos avançou para Rafael. Você acha que pode nos enganar? Sabemos tudo sobre você, sobre a sua família, ele gritou, a raiva brotando no ar. A tensão estava elevada, e Isabela sentiu que o mundo estava prestes a desabar. E então, algo chocante aconteceu. Rafael, que parecia prestes a se defender, puxou de seu bolso um pequeno dispositivo. Em um movimento rápido, ele pressionou um botão. Um alerta ensurdecedor preencheu o apartamento. Um sinal que Isabela jamais esperava ouvir. Empresa de segurança. Uma voz dissonante anunciou através de um alto-falante. A polícia está a caminho. Todos vocês estão cercados. Os homens congelaram. O pânico tomou conta deles. Você não fez isso, um dos homens gritou, olhando para Rafael com fúria. Isso vai sair caro, garoto. Mas as palavras de ameaça foram interrompidas por sirenes que já ecoavam por perto. Eu não poderia deixar você em risco, Rafael disse, virando-se para Isabela com um olhar desesperado. Desculpe, eu não podia contar antes. Muitas coisas estão acontecendo.
Eles estão atrás de mim, e eu não queria te envolver. Como assim, atrás de você? Isabela estava perplexa. Tudo parecia tão confuso. Você está falando de quem? As luzes da sirene começaram a piscar pela janela, e antes que ela pudesse ouvir a resposta, o homem à frente de Rafael disparou na direção dele. Sem pensar, Isabela se jogou na frente. Um som alto, um eco de metal batendo no chão, e um grito. Não dela, mas de Mônica. A amiga havia sido atingida por um golpe durante o tumulto. O que você fez? Isabela gritou, descontrolada enquanto Mônica caía no chão. A visão de sangue encheu sua mente como um pesadelo insuportável. O tempo parecia parar. A sala girava. Rafael a olhou, pálido e desolado, enquanto os outros homens tentavam se afastar. Cada segundo se arrastava. Cada batida de seu coração era um lembrete do desespero. Mônica! Isabela gritou, a angústia enraizada em seu peito. Mas antes que pudesse alcançar a amiga, a porta se abriu novamente, e mais homens armados entraram, levando a situação a um nível ainda mais extremo. Isabela estava enredada em uma teia de acontecimentos que a ultrapassava. As verdades começavam a emergir, mas já era. Tarde demais. Rafael estava no centro da tempestade, e Isabela percebeu que a pessoa em quem mais confiava era também a fonte de todo aquele caos. Rafael, o que eu não sei? Perguntou, a voz trêmula, o mundo ao seu redor desmoronando. E no fundo de seu ser, uma pergunta ecoava. Ela ainda tinha forças para lutar por um amor que poderia já estar condenado? Isabela olhou fixamente para Rafael, seu coração disparando. Mônica estava no chão, e a cena se tornava um verdadeiro caos. O desespero parecia uma tempestade rugindo em seu peito. Tudo estava misturado. Amor, traição, dúvida. Ela queria socorrer sua amiga, mas a presença de Rafael tornava tudo ainda mais confuso. Isabela, você precisa entender, eles não são quem parecem. Rafael exclamou, seus olhos fixos nos intrusos. Ele estava mais pálido do que nunca, mas a urgência em seu tom era clara. Estão aqui porque a verdade sobre minha família é mais complicada do que você imagina. Antes que ele pudesse continuar, outro barulho cortou o ar. Um disparo ecoou e tudo parou. Um dos homens havia atirado para cima, criando um caos ensurdecedor. Quieto, garoto! Gritou, a raiva queimando em sua voz. A tensão era palpável, e Isabela se sentiu que o chão sob pés estava prestes a desmoronar. Não! Isabela gritou, movendo-se para proteger Mônica, mas o olhar de Rafael a segurou. Havia algo em seus olhos, uma centelha de determinação que a fez hesitar. O que você não me contou, Rafael? Perguntou, a voz embargada. Quem são eles de verdade? E então, com um movimento brusco, ele puxou uma pasta do bolso. Toda a verdade está aqui. Meu pai, ele não é só um construtor, Isabela. Ele está envolvido em negócios ilegais. E eu tentei sair disso, tentei me afastar. Mas agora eles querem me puxar de volta. Está tudo desmoronando à sua volta, e a imagem de Rafael, antes tão forte, começava a se desfocar. Mas você poderia ter me contado. A voz dela tremia, e o nó na garganta a sufocava. Justo quando Rafael ia responder, houve um clarão. Um terceiro homem, que observa tudo de perto, começou a rir. Olha só, o príncipe e a plebeia, ele zombou, a frieza em seu olhar chocando Isabela. Rafael, você realmente acha que pode escapar? Sua família te traiu antes mesmo de você perceber. Nesse momento, a revelação acertou Isabela como um soco no estômago. Como assim?
O que você está insinuando? Perguntou, os olhos fixos no homem. Rafael, você é um peão em um jogo que não entende. Seu pai está usando você como uma moeda de troca. Eles querem algo de você e você nunca soube, porque todos estão manipulando você. As palavras foram como facadas, cada uma desnudando uma verdade oculta. A sala parecia girar. Isabela sentiu uma fraqueza nas pernas. A imagem de Rafael, assim como todos os seus sentimentos, começava a desmoronar. Rafael, isso é verdade? Perguntou, a voz quase um sussurro. O que mais ele poderia estar escondendo? Não, não é verdade, ele contradisse, e o desespero em sua voz parecia sincero. Mas Isabela viu um brilho de incerteza em seu olhar. Era uma confusão que acabou por gerar mais perguntas do que respostas. Eu pensei que éramos uma equipe, que estávamos juntos nisso. Mas agora você me diz que não sabe de nada e que talvez esteja sendo manipulado. Ela estava à beira das lágrimas. A dor em seu peito era intensa, e a angústia pelo leque de emoções confundidas a fazia não saber ao certo o que sentir. E no epicentro desse caos, Mônica começou a se levantar, ainda presa ao chão, mas com um olhar de determinação. Isabela, escuta, eles estão aqui não só por causa do Rafael, mas porque você também é uma peça importante nesse jogo. Isabela piscou, confusa. O que Mônica queria dizer com isso? Sua mente corria a 1000 por hora. O que você sabe? Ela demandou, segurando o braço da amiga. Isabela, você precisa saber sobre a sua família. Eles estão conectados a esse jogo todo. A conexão é mais profunda do que você imagina. Mônica, agora ofegante, continuava sua revelação explosiva. Você não sabe, mas você pode ser a chave para tudo isso. E a cena tornou-se um turbilhão. Isabela sentiu as palavras de Mônica a atingirem como se fossem um trovão. Seu espaço, sua vida, tudo o que pensava que sabia, estava prestes a ruir. O que isso significava? A verdade estava se escondendo em mais trevas do que ela poderia suportar. Antes que pudesse processar, Rafael a segurou pelos ombros, a urgência em seus olhos. Precisamos sair daqui. A polícia vai chegar, e eles não vão pararem, até nos pegarem. Mas você precisa me dizer agora, você vai confiar em mim? Ou vai acreditar na mentira? E enquanto o caos estava prestes a se intensificar ainda mais, Isabela, com o coração na garganta, olhou para Rafael. A verdade estava mais próxima do que pensava, mas a escolha dela poderia redefinir tudo. Decidindo entre amor e traição, ela finalmente precisaria escolher um lado. Mas o que isso significaria para a vida que antes tinha? A angustiante pergunta surgiu. Ela tinha coragem para enfrentar o que vem a seguir? Isabela olhou para Rafael, a adrenalina pulsando nas veias. Mônica estava no chão, e o caos parecia se espalhar em ondas. A confusão era palpável. Rafael parecia angustiado. A urgência em seu olhar não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Mas quando as palavras dele saíram, tudo mudou. Isabela, você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Rafael exclamou, a voz trêmula. O choque imediato congelou o espaço ao redor. Os homens armados estavam em alerta, mas a atenção agora estava toda voltada para ele. O que você está dizendo? Isabela perguntou, o coração acelerando. As informações se acumulavam, e ela mal conseguia processar todas as camadas de um segredo que parecia prestes a explodir. Eu não sou só o arquiteto da sua vida. Eu sou parte de algo muito maior. E meu pai, ele não é exatamente a pessoa que você imagina. A cada palavra, a tensão aumentava. Eu não escolhi isso, mas a verdade é que estou envolvido em algo que não consigo escapar. E recém descobri que você está profundamente ligada a tudo isso. Os olhos de Isabela se estreitaram. Como assim?
O que você quer dizer? O ar estava pesado. Cada palavra parecia uma bomba prestes a detonar. Você é filha de um dos meus pais adversários, ele disse, a voz quase um sussurro. Todos os nossos encontros, todos os momentos, foram orquestrados para te colocar no meu caminho. Sua família, eles querem algo de mim. Isabela, a reunião que você não sabia foi toda armada. A realidade caiu como pedra. Isabela não conseguia processar a enormidade daquilo. Você está mentindo, isso não faz sentido, gritou, desesperada, mas a verdade ressoava em seu peito, ecoando dúvidas. Cada interação, cada sussurro entre eles, parecia agora um jogo de manipulação. Mônica, ainda no chão, olhou rapidamente para Isabela, a preocupação estampada em seu rosto. Se isso for verdade, você precisa decidir, Isabela. A urgência na voz da amiga foi como um balde de água fria. Isabela olhou assustada para Rafael. Tentava não acreditar. E antes que o cenário pudesse se desenvolver, um grito cortou o ar. Você nunca deveria ter se envolvido com ela, Rafael. Uma voz familiar soou do fundo da sala. Todos se viraram. E o último homem que ainda estava por ali se adiantou, revelando-se de forma ameaçadora. Você sempre foi o elogiado, mas nunca se esqueça de quem força sua mão, garoto. Rafael congelou. A palidez de seu rosto se intensificou. Você? Como você sabe disso? Ele parecia em choque, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. O seu pai está à sua procura. Você não percebe? Ele quer que você faça o que foi designado. E se isso inclui tirar Isabela do caminho, vai ser feito. As palavras dele repercutiram como um trovão. O chão sob os pés dela parecia desmoronar mais uma vez. A revelação foi como um soco direto ao estômago. Isabela olhou para Rafael. Seu mundo agora em pedaços. Tudo o que ela conhecia, cada sentimento, cada sonho, tudo poderia ser uma farsa. Como eu posso acreditar em você? Perguntou, lágrimas nos olhos. O homem ameaçador lançou um olhar triunfante. Você pode acreditar quando estiver diante da verdade. E a verdade é que, se você não estiver disposta a fazer sua parte nesse jogo, pode se preparar para perder a vida. Ouvindo isso, Isabela sentiu um frio na espinha. Ela sabia que a situação estava prestes a ficar ainda mais feia. O tempo parecia se arrastar, e enquanto Rafael a olhava com um misto de desespero e urgência, a sala parecia girar. A urgência batia em seu coração. Isabela, escuta, temos que ir. Rafael puxou-a mais perto, mas a dúvida estava presente em cada batida do seu coração. Você está em perigo, e só posso proteger você se formos juntos. Herr Revolto e seu pai, tudo isso está além de nós. Mas eu estou aqui por você. Nesse momento, uma sirene alta soou lá fora, imediatamente atraindo a atenção de todos. A polícia estava chegando, e o caos se instalou. Você me prometeu que não me deixaria, Isabela gritou. Mas a confiança tinha enfraquecido. Uma escolha se aproximava. E você poderia ser uma questão de vida ou morte. O futuro deles estava agora em uma balança pendente. E Isabela se viu paralisada entre o amor e a traição. Que ela faria a seguir? E qual seria o verdadeiro custo de suas decisões? Isabela olhou para Rafael, seu coração disparando. Mônica estava no chão, e o caos parecia se espalhar em ondas. A confusão era palpável. Rafael parecia angustiado. A urgência em seu olhar não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Mas quando as palavras dele saíram, tudo mudou. Isabela, você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. Rafael exclamou, a voz trêmula. O choque imediato congelou o espaço ao redor. O olhar dos homens armados estava fixo nele, e a tensão crescia a cada
Segundo, o que você está dizendo? Isabela perguntou, o coração acelerando. As informações se acumulavam e ela mal conseguia processar todas as camadas de um segredo que parecia prestes a explodir. Eu não sou só o arquiteto da sua vida. Eu sou parte de algo muito maior. E meu pai, ele não é exatamente a pessoa que você imagina. A cada palavra, a tensão aumentava. Eu não escolhi isso, mas a verdade é que estou envolvido em algo que não consigo escapar e recém descobri que você está profundamente ligada a tudo isso. Os olhos de Isabela se estreitaram. Como assim? O que você quer dizer? O ar estava pesado. Cada palavra parecia uma bomba prestes a detonar. Você é filha de um dos meus pais adversários, ele disse, a voz quase um sussurro. Todos os nossos encontros, todos os momentos foram orquestrados para te colocar no meu caminho. Sua família, eles querem algo de mim, Isabela. A reunião que você não sabia foi toda armada. A realidade caiu como pedra. Isabela não conseguia processar a enormidade daquilo. Você está mentindo, isso não faz sentido, gritou desesperada, mas a verdade ressoava em seu peito, ecoando dúvidas. Cada interação, cada sussurro entre eles parecia agora um jogo de manipulação. Mônica, ainda no chão, olhou rapidamente para Isabela, a preocupação estampada em seu rosto. Se isso for verdade, você precisa decidir, Isabela. A urgência na voz da amiga foi como um balde de água fria. Isabela olhou assustada para Rafael, tentava não acreditar. E antes que o cenário pudesse se desenvolver, um grito cortou o ar. Você nunca deveria ter se envolvido com ela, Rafael. Uma voz familiar soou do fundo da sala. Todos se viraram, e o último homem que estava por ali se adiantou, revelando-se de forma ameaçadora. Você, o que está fazendo aqui? Rafael parecia em choque, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. O seu pai está à sua procura. Você não percebe? Ele quer que você faça o que foi designado. E se isso inclui tirar Isabela do caminho, vai ser feito. As palavras dele repercutiram como um trovão. O chão sob os pés dela parecia desmoronar mais uma vez. Isabela olhou para Rafael. Seu mundo agora em pedaços. Tudo o que ela conhecia, cada sentimento, cada sonho, tudo poderia ser uma farsa. Como eu posso acreditar em você? Perguntou, lágrimas nos olhos. O homem ameaçador lançou um olhar triunfante. Você pode acreditar quando estiver diante da verdade. E a verdade é que se você não estiver disposta a fazer sua parte nesse jogo, pode se preparar para perder a vida. Ouvindo isso, Isabela sentiu um frio na espinha. Ela sabia que a situação estava prestes a ficar ainda mais feia. O tempo parecia se arrastar, e enquanto Rafael a olhava com um misto de desespero e urgência, a sala parecia girar. A adrenalina batia em seu coração. Isabela, escuta. Temos que ir. Rafael puxou-a mais perto, mas a dúvida estava presente em cada batida do seu coração. Você está em perigo, e só posso proteger você se formos juntos. Herr Revolto e seu pai, tudo isso está além de nós, mas eu estou aqui por você. Foi então que, do nada, uma explosão ocorreu do lado de fora. Vidros estouraram e um plano de fuga se tinha sido posto em prática. O som ensurdecedor fez com que todos se virassem para a janela. Chamas começaram a se alastrar e o pânico assumiu o controle. Rafael imediatamente olhou para Isabela, seus olhos refletindo um terror que ela nunca tinha visto. Isto não pode estar acontecendo! Ele gritou, puxando Isabela para longe da janela, os outros homens em desespero completo. Mas no meio do tumulto, uma figura conhecida se destacou nas sombras. Era o pai de Rafael, surgindo entre a fumaça,
com um olhar de vitória. Está vendo? Você não pode escapar do destino, filho. Se você não levar Isabela com ele. Eu não hesitarei em eliminar todos à sua volta. Os olhos de Rafael se arregalaram ao ver seu pai, o terror se transformando em raiva. Ele olhou para Isabela, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Você não sabe quem ele realmente é. Rafael gritou, a voz embargada. E antes que Isabela pudesse articular uma palavra, a verdade ecoou de forma devastadora na mente dela. Ao mesmo tempo que a fumaça preenchia a sala, as revelações se amontoavam. Ele é o responsável por tudo isso. Todo esse jogo foi planejado por ele. O coração de Isabela parou por um momento. A realidade que ela conhecia estava se desintegrando em puxões de violência e mentira, enquanto Rafael parecia estar lutando contra seu próprio legado. O caos cresceu ao seu redor e todas as certezas que ela tinha se viraram em cinzas. Enquanto a fumaça subia, a respiração de Isabela ficou mais pesada. O que eu faço agora? Pensou, cercada por fogo e confusão. E a única certeza que restava era que o amor e a traição dançavam em uma linha tênue, prestes a romper. O destino que a aguardava estava mais sombrio do que ela nunca poderia imaginar. A batalha estava apenas começando, e ninguém poderia prever onde essa espiral de eventos a levaria. Isabela estava paralisada, com o coração ressoando como um tambor. O caos ao redor dela se desdobrava em nuvens de fumaça, e a figura do pai de Rafael, tão ameaçadora quanto uma tempestade, aumentava a pressão. Cada palavra que ele proferia parecia cortar o ar, tornando evidente que nada era como parecia. Um nó se formou em sua garganta e ela mal conseguia respirar. Você realmente acha que pode me desafiar, Rafael? O homem disse, um sorriso frio estampado no rosto. Com essa garota ao seu lado, você está se colocando em perigo. Rafael olhou para Isabela, e o desespero em seus olhos falava mais do que 1000 palavras. Eu vou te proteger, Isabela, mas precisamos sair agora. Ele estendeu a mão, puxando-a para perto. Mas o olhar dela estava fixo no pai dele, os conflitos crescendo a cada segundo. Escuta, filho, o que você realmente quer? Você pode ignorar a verdade ou aceitá-la. O pai gritou, seus olhos ardendo com uma intensidade que Isabela nunca tinha visto. Se você não fizer o que eu mando, não só você, mas ela vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. As palavras soaram como um aviso, mas a intensidade na voz do homem a fez questionar tudo. O que Rafael escondia? O que mais havia por trás de sua fachada de amor e proteção? O chão sob seus pés começou a parecer mais instável. Ela hesitou, olhando para Mônica, que estava tentando se levantar, uma expressão de preocupação em seu rosto. E enquanto a tensão pairava no ar, tudo mudou em um instante. Uma luz brilhante iluminou a sala. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, e a figura de uma mulher apareceu, vestida de forma impecável, como uma sombra vindo do passado. Era Helena, a mãe de Isabela, com um olhar de determinação que desmentia qualquer serenidade. Mãe, o que você está fazendo aqui? Isabela gaguejou, sem acreditar no que via. O calor da confusão subitamente se transformou em um frio cortante. Isabela, temos que conversar agora. Helena falou, sua voz forte e cheia de autoridade. Ela avançou, ignorando os homens armados e parando bem diante de Rafael, com uma expressão que misturava determinação e compaixão. Você não pode esconder a verdade para sempre, meu amor. A verdade? Rafael repetiu, perplexo. Você também sabe sobre tudo isso?
Isabela estava sem palavras, o peito apertado. A conexão entre sua mãe e Rafael parecia mais sombria do que jamais poderia imaginar. "O que você está dizendo, mãe?" ela questionou, a voz tremendo sob o peso daquela revelação. Helena respirou fundo, e então tudo o que Isabela nunca quis saber veio à tona. "Você não sabe, mas Rafael e sua família estão ligados ao que aconteceu com a sua avó. Há negócios, conflitos. E estamos no meio de uma guerra, Isabela. A sua vida sempre esteve em risco, e eu nunca quis que você se envolvesse nisso." O tempo parecia parar. Cada sílaba da mãe tinha um eco devastador. O passado, que sempre foi um mistério, começou a se desdobrar, revelando verdades que Isabela havia ignorado por tanto tempo. O que mais ela não sabia? Várias peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. Você sabia?" Ela sussurrou, coração afundando. "A traição, a dor crescente. Como você pôde me deixar nesse labirinto?" "Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você", disse Helena, com apenas um toque de remorso. "Mas agora, a única saída é confrontar a verdade." E então, em um movimento brusco, o homem ameaçador que estava com o pai de Rafael avançou na direção de Helena, segurando uma arma. "Vocês não vão sair dessa vivos." Isabela gritou, mas foi tarde demais. Uma explosão surda sacudiu o ambiente, e tudo se tornou um turbilhão de gritos e escuridão. Quando a poeira começou a baixar, olhares se encontraram, e a realidade virou um emaranhado de confusão e incerteza. Rafael estava diante de Isabela, o olhar repleto de medo e determinação ao mesmo tempo. As ações dele poderiam ter um significante alterado. A verdade de sua família estava entrelaçada com a dela, e tudo o que havia construído poderia ruir. Ela não sabia mais em quem confiar. Mas uma coisa ficou clara: a estrada à frente seria traçada não apenas pelo amor, mas pela luta para desvendar todas as camadas daquela realidade aterradora. "Isabela, precisamos agir agora." Rafael empurrou-a, e algo na maneira como ele a segurou fez com que a certeza do que era verdade e do que era mentira se tornasse ainda mais nebulosa. O que aconteceria em seguida? O que mais estava prestes a ser revelado diante dela? E a que custo? O futuro deles parecia sombrio, e a decisão que tomasse poderia ser a última que teria que fazer. Os ecos do passado estavam se aproximando rapidamente, e a única certeza era que a batalha estava longe de terminar. Isabela estava paralisada, com o coração ressoando como um tambor. O caos ao redor dela se desdobrava em nuvens de fumaça, e a figura do pai de Rafael, tão ameaçadora quanto uma tempestade, aumentava a pressão. Cada palavra que ele proferia parecia cortar o ar, tornando evidente que nada era como parecia. Um nó se formou em sua garganta, e ela mal conseguia respirar. "Você realmente acha que pode me desafiar, Rafael?" O homem disse, um sorriso frio estampado no rosto. "Com essa garota ao seu lado, você está se colocando em perigo." Rafael olhou para Isabela, e o desespero em seus olhos falava mais do que 1000 palavras. "Eu vou te proteger, Isabela. Mas precisamos sair agora." Ele estendeu a mão, puxando-a para perto, mas o olhar dela estava fixo no pai dele, os conflitos crescendo a cada segundo. "Escuta, filho, o que você realmente quer? Você pode ignorar a verdade ou aceitá-la?" O pai gritou, seus olhos ardendo com uma intensidade que Isabela nunca tinha visto. "Se você não fizer o que eu mando, não só você, mas ela vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho."
As palavras soaram como um aviso, mas a intensidade na voz do homem a fez questionar tudo. O que Rafael escondia? O que mais havia por trás de sua fachada de amor e proteção? O chão sob seus pés começou a parecer mais instável. Ela hesitou, olhando para Mônica, que estava tentando se levantar, uma expressão de preocupação em seu rosto. E enquanto a tensão pairava no ar, tudo mudou em um instante. Uma luz brilhante iluminou a sala. A porta dos fundos se abriu. Com um estrondo, e a figura de uma mulher apareceu, vestida de forma impecável, como uma sombra vindo do passado. Era Helena, a mãe de Isabela, com um olhar de determinação que desmentia qualquer serenidade. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Isabela gaguejou, sem acreditar no que via. O calor da confusão subitamente se transformou em um frio cortante. "Isabela, temos que conversar, agora!" Helena falou, sua voz forte e cheia de autoridade. Ela avançou, ignorando os homens armados e parando bem diante de Rafael, com uma expressão que misturava determinação e compaixão. "Você não pode esconder a verdade para sempre, meu amor." "A verdade?" Rafael repetiu perplexo. "Você também sabe sobre tudo isso?" Isabela estava sem palavras, o peito apertado. A conexão entre sua mãe e Rafael parecia mais sombria do que jamais poderia imaginar. "O que você está dizendo, mãe?" Ela questionou, a voz tremendo sob o peso daquela revelação. Helena respirou fundo, e então tudo o que Isabela nunca quis saber veio à tona. "Você não sabe, mas Rafael e sua família estão ligados ao que aconteceu com a sua avó. Há negócios, conflitos, e estamos no meio de uma guerra, Isabela. A sua vida sempre esteve em risco, e eu nunca quis que você se envolvesse nisso." O tempo parecia parar. Cada sílaba da mãe tinha um eco devastador. O passado, que sempre foi um mistério, começou a se desdobrar, revelando verdades que Isabela havia ignorado por tanto tempo. O que mais ela não sabia? Várias peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. "Você sabia?" Ela sussurrou, coração afundando. A traição, a dor crescente. "Como você pôde me deixar nesse labirinto?" "Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você", disse Helena, com apenas um toque de remorso. "Mas agora a única saída é confrontar a verdade." E então, em um movimento brusco, o homem ameaçador que estava com o pai de Rafael avançou na direção de Helena, segurando uma arma. "Vocês não vão sair dessa vivos!" Isabela gritou, mas foi tarde demais. Uma explosão surda sacudiu o ambiente, e tudo se tornou um turbilhão de gritos e escuridão. Quando a poeira começou a baixar, olhares se encontraram e a realidade virou um emaranhado de confusão e incerteza. Rafael estava diante de Isabela, o olhar repleto de medo e determinação ao mesmo tempo. Mas, antes que ela pudesse processar tudo, uma figura familiar surgiu nas sombras. Um homem alto e imponente, vestindo um terno escuro. "Então aqui está você, Isabela. Eu estava esperando para ter uma conversa." A voz soou com uma certeza que fez o coração dela parar. Era Joaquim, seu pai, alguém que ela pensava estar longe, estranhamente envolvido em toda aquela confusão. "Pai?" Isabela sussurrou, o choque a deixava sem ar. "O que você faz aqui?" Joaquim sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de quem tinha o controle da situação. "Eu não posso permitir que você se machuquem. Rafael, você não entende. Isso vai acabar aqui." O clima ficou denso. Isabela olhou para Rafael, que estava chocado, e seu coração disparou. A verdade sobre sua família estava prestes a ser revelada. Mas o que significava aquilo? A conexão de Rafael com sua mãe, as ameaças do pai. Tudo parecia girar.
Como você pôde, pai? Você esteve envolvido em tudo isso. Sua voz tremeu, revelando a dor da traição. Foi preciso, Isabela, para proteger você. Joaquim respondeu, os olhos frios como gelo. Apenas agora, você precisa decidir de que lado você realmente está. As palavras dele a atravessaram como um ato de brutalidade. A escolha estava ali, nua e crua, e o peso da revelação assole sua mente. A batalha estava longe de terminar, e a luta pelo seu futuro agora incluía segredos, alianças e traições que não imaginava existente. O que ela realmente sabia sobre quem era, a jornada que aguardava, estava apenas começando, e cada passo poderia levá-la a um abismo que ela nunca quis conhecer. A verdade ecoava na sua mente, e a dúvida sobre quem realmente poderia ser o inimigo se tornava insuportável. A explosão reverberou pelo ar, ecoando como um trovão. Isabela ficou paralisada, enquanto a fumaça se dissolvia em um turbilhão e o caos tomava conta do ambiente. Rafael tropeçou, mas logo se levantou, puxando Isabela para mais perto, a respiração pesada e os olhos ardendo com preocupação. Você precisa confiar em mim, Isabela. Agora não é hora de hesitar. Ele estava desesperado, e isso a fez sentir um aperto no peito. A presença do pai dele era como uma sombra ameaçadora. Você realmente acha que pode escapar do que eu planejei, Rafael? A voz cortante do homem preenchia o espaço, enquanto Isabela olhava entre os dois, sem saber quem era realmente o inimigo. Mas a entrada de Helena, sua mãe, trouxe uma faísca de esperança. Isabela, temos que resolver isso agora! Ela gritou, firme. Havia algo em seu olhar que transmitia segurança, mesmo naquela tempestade de incertezas. Mãe, o que você sabe? Isabela forçou a voz, as palavras escorregando como uma pedra na garganta. O que está acontecendo? Não temos tempo para explicações longas. Há mais em jogo do que você imagina. Precisamos unir forças. Helena se virou para Rafael. E você? É hora de parar de correr. Os números estavam diminuindo. Ela podia sentir a adrenalina fervendo em suas veias. O pai de Rafael se aproximou, ameaçador. Você não entende as consequências, Helena. Você nunca entendeu. E queira ou não, isso vai acabar. Com vocês dois. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Isabela trocou olhares com Rafael, ambos temerosos, mas decidiram que não podiam voltar atrás. Seja o que for que você tenha planejado, não vai funcionar. Eu amo ela, Rafael declarou, e pela primeira vez a determinação em sua voz soava verdadeira. Isabela sentiu um frio na espinha. Rafael, você está disposto a enfrentar tudo isso por mim? Ele assentiu, e a intensidade de seu olhar a fez esquecer o medo por um instante. Apenas me diga que você estará ao meu lado. Então, algo nas palavras de Helena despertou a coragem que ardia dentro dela. Estamos juntos nessa, Rafael. Não importa o que aconteça. O desespero estava lá, mas havia uma centelha de determinação que a impulsionava adiante. Rapidamente, Helena puxou uma pasta que estava escondida sob seu casaco. Aqui estão os documentos que vão expor tudo. A conexão entre nossos pais e esse jogo sombrio. Temos que expô-los. Era uma jogada arriscada, mas o momento exigia. O pai de Rafael encarou todos com um olhar que misturava raiva e incredulidade. Vocês não vão conseguir. A verdade é uma faca afiada, e cortar os laços de família pode ser mortal. Talvez seja exatamente isso que precisamos fazer. Isabela respondeu, a voz firme. O passado não poderia mais segurar sua vida. E então tudo aconteceu rápido. Outro estrondo seguiu-se,
e a porta se arrombou, entrando agentes da polícia. Todo mundo no chão, gritaram. O pai de Rafael olhou para Isabela e Rafael, e rapidamente mudou a expressão para uma mistura de fúria e desespero. No final, tudo isso é só um jogo, ele disse, antes de ser cercado pelos policiais. A realidade começou a se desfazer ao redor deles, e Isabela se sentiu como se estivesse acordando de um pesadelo. Rafael a puxou para perto enquanto os agentes algemavam seu pai. Era um misto de alívio e medo. Conseguimos? Ela perguntou, ainda com a respiração irregular. Conseguimos! Rafael sorriu. Mas havia uma tristeza em seu olhar. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. Os agentes começaram a dispersar, levando os homens que causaram todo aquele caos. O céu ia clareando, e a esperança renascia. Mas havia uma dúvida profundíssima ainda pairando no ar. O que mais estava escondido? Começavam a surgir novas perguntas, e o futuro permanecia imprevisível. E assim, em meio a lágrimas e abraços, a vida de Isabela, Rafael e Mônica se entrelaçou de uma nova maneira. Eles superaram muitos desafios, mas a verdadeira batalha era saber como transformar todo esse tumulto em um futuro. Um futuro que eles não podiam prever. Não tenha dúvidas, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo incrível ativo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. E compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.